Então, o insucesso na vida humana vem porque as pessoas não querem ouvir Deus. Não querem ouvir Deus. Então, irmãos, esta é uma história muito normal até nos dias de hoje. Até nas gerações. Estamos a falar de há 3.000 anos atrás, não é? Eu estava a dizer de manhã que o ser humano continua o mesmo. O ser humano não muda, a tecnologia muda, mas o ser humano não muda. Nós continuamos a ler o livro de Salmos e a dizer, olha, isto é o que eu estou a passar. Estou a passar por um momento de angústia. Estou a passar por um momento... Eu entendo exatamente aquilo que o salmista está a dizer. Então o ser humano continua com as mesmas necessidades. Porque a tecnologia e o desenvolvimento da ciência não substitui Deus. Não pode substituir Deus. Esse é um engano. Então, irmãos, aqui, nós encontramos aqui uma transição. Todos já ouviram falar de Josué. Não é? Aquele que sucedeu Moisés. E suceder Moisés não era nada fácil. Mas Josué foi um homem de ação. Não apenas um homem de ação, mas também um homem comprometido com Deus. Por isso Deus o usou e o promoveu também, sendo o líder, aquele que conquistou a terra prometida. Um homem fantástico. Um homem fantástico. Mas, irmãos, Deus pode ter dado um dom ao irmão, Deus pode ter dado coisas tão boas ao irmão, mas é necessário o irmão continuar a falar das bênçãos de Deus às futuras gerações. E aqui, nesta transição de Josué e de Juízes, isso falhou. Então diz assim o versículo 10 e 11. Juízes 2, 10 e 11. E diz, e foi também congregada toda aquela geração a seus pais. E outra geração após ela se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que ele fizera a Israel. Obrigado. Fantástico. Estava mesmo a precisar. E diz o versículo 11. Então fizeram os filhos de Israel o que era mau aos olhos do Senhor e serviram aos Balaíns. Então o que é que aconteceu aqui? Havia uma instrução da parte de Deus que era necessário que as gerações elas pudessem falar do amor de Deus às outras gerações. Não é? Nós tivemos aqui a Heloísa. É necessário que os seus pais possam falar à Heloísa dos grandes feitos de Deus. É necessário que nós possamos falar aos outros dos grandes feitos de Deus. E o que aconteceu aqui no livro de Juízes foi exatamente o contrário. Deixaram de falar de Deus. Deixaram de olhar para as instruções de Deus. Deus tem instruções para nós. Nós precisamos de ser instruídos. Às vezes nós olhamos para a Bíblia e, tantas folhas, era preciso isto tudo. É que é mesmo preciso. É mesmo preciso. É mesmo preciso nós sermos instruídos. É mesmo preciso nós criarmos uma consciência cristã para moldarmos a nossa vida. Não segundo aquilo que nós achamos, mas segundo aquilo que Deus acha. E isto foi o que falhou. Aquelas gerações começaram a negligenciar o Senhor. E o Senhor tinha dito, olha, vocês não se casem com essas mulheres estrangeiras. Não era o facto de elas serem estrangeiras, era o facto de elas adorarem outros deuses, de elas se dedicarem à feitiçaria, de elas se dedicarem a outros deuses. E o povo começou-se a desligar de Deus e começou a adorar outros deuses. E Deus, o Deus verdadeiro, começou a ser esquecido. E nós vivemos numa geração parecida, em que o Deus verdadeiro parece ser esquecido, em que as pessoas se entregam a outros amores, em que as pessoas têm tantas distrações.
e esquecem o Deus verdadeiro. E isto aconteceu nesta geração. Então, irmãos, é tão importante nós levarmos os nossos filhos, nós que somos pais e educadores, os nossos filhos, à casa de Deus, instruindo-os na verdade de Deus. Porque eles não são apenas influenciados por nós. Se nós não os influenciarmos, eles vão ser influenciados nas escolas onde eles estão. E a influência das escolas é muito forte. Se eles não criarem um bom arcabouço na igreja, na família, eles vão ser influenciados pelo professor que defende tantas coisas más, que defende tantos valores contrários à palavra de Deus. Então é necessário. Então, em primeiro lugar, há insucesso quando deixamos de ensinar a palavra de Deus. Por isso o salmista dizia: escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Ele dizia também: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Amém? Então precisamos da palavra de Deus. Então há insucesso quando nós deixamos de ensinar a palavra de Deus. Mas não apenas de ensinar, mas também de praticar. A coisa mais negativa que um filho pode ver no seu pai é ele dizer uma coisa e fazer outra. Por exemplo, não só no seu pai, qualquer pessoa. Nós dizemos que somos cristãos, nós dizemos que temos um Deus maravilhoso, mas vivemos uma vida de frustração. Isso não bate. Não bate. Estamos sempre a murmurar contra tudo e contra todos. Deixamos-nos embalar pelo aquilo que as pessoas que não conhecem Jesus dizem. E passamos a ser murmuradores. E passamos a ser ingratos. Esquecemos que temos um Deus tão grande. E a nossa referência é Jesus Cristo, sempre, certo? Mas nós também precisamos de ser referência para os outros. Porque as pessoas precisam de ver Jesus em nós. Nós precisamos de mostrar Jesus. O apóstolo Paulo, a determinada altura, não é, quando ele ensinava à igreja e, entre aspas, estava sempre ali a bater, e vocês não crescem, e vocês são uns fracos, quando é que vocês crescem? E eu não paro de vos ensinar, e vocês parecem que não querem saber, não é? O que é que se passa com vocês? E o apóstolo Paulo podia dizer assim: olhem para Jesus. Sabe o que é que ele disse? Ele disse assim: olha, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Como é que é possível? Eu às vezes ponho-me a olhar para Paulo e digo assim: mas como é que é possível um homem ter uma autoridade para dizer isto? Como é que é? Mas ele vivia de tal maneira que ele podia afirmar isto. E não era fácil. Ele, por amor de Cristo, ele sofreu muitas tribulações. Ele sofreu muitos açoites. Ele sofreu naufrágios. Ele padeceu necessidades, porque ele entregou-se às missões. E ele arrancava e vamos lá falar de Jesus. Todos os povos. Ele sofreu perseguições, ele sofreu tudo. Mas sempre dizia: mas em todas estas coisas eu sou mais do que vencedor por aquele que me amou. Amém? E às vezes nós desistimos logo à primeira. E às vezes nós ficamos logo, acontece uma coisa negativa, ficamos logo frustrados. E eu não valho nada. E eu não sou capaz de nada. E eu nunca vou ser ninguém. Nós temos um Deus tão grande. Um Deus tão poderoso. Então, sede meus imitadores. Paulo, ele também disse: o que também aprendeste e recebeste e ouviste e vistes em mim, isso fazei. E o Deus de paz está convosco. Então, temos um modelo para podermos ser modelos para os outros. Os irmãos que querem impactar Évora, os irmãos precisam de ser um modelo, uma cópia de Cristo aqui na Terra. Se os irmãos forem modelos aqui na Terra, os irmãos vão fazer a maior publicidade à igreja. Irmãos, entendem? Vamos marcar a diferença. Então, irmãos, podemos ver que em Juízes retrata uma geração que se esqueceu do Senhor. Uma geração que se esqueceu de Deus. Uma geração que não amava o Deus verdadeiro.
Amava as suas próprias concupiscências, os seus próprios desejos carnais, aquilo que atraía à vista. E sabe o que é que aconteceu? Nós aqui ainda não estávamos no período da graça. Deus era implacável. Veja o versículo 20. Juízes 2:20. Diz assim: por isso a ira do Senhor se acendeu contra Israel. E disse: porquanto este povo transgrediu a minha aliança, que tinha ordenado a seus pais, e não deram ouvidos à minha voz. Não é? Diz a palavra de Deus que a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Deus, Ele é bom. Deus, Ele é fiel. Deus, Ele é amor. Mas Deus não falha. Deus, Ele não falha. Não é que Ele seja justiça, mas Ele é justo em tudo o que faz. Então, quando fala aqui em ira, não é necessariamente algo negativo. Significa que Deus não se mistura com o mal. E não é o plano de Deus que nós estejamos mergulhados no mal. E não é o plano de Deus que nós façamos as coisas de forma errada, vivendo à nossa própria maneira, como aquele povo vivia. O plano de Deus é que nós o possamos conhecer mais e vivamos uma vida transformada nele. Esse é o plano de Deus. O plano de Deus é que nós possamos ter responsabilidade de passar às futuras gerações que Ele é bom, que Ele é grande. O plano de Deus é que nós possamos falar à nossa família que há um Deus que é grande, que há um Deus que tem poder. O plano de Deus é que nós possamos falar aos nossos filhos que há um Deus que tem poder. Esta é a nossa responsabilidade. Por isso, diz o Salmo 78, verso 4, não os esconderemos aos nossos filhos, contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as suas maravilhas que fez. Amém? Irmãos, nós precisamos de continuar a falar das maravilhas do Senhor. Não podemos desistir. Em segundo lugar, o mais importante para conquistar o sucesso na vida é a obediência. Vocês concordam comigo? Olha, se nós formos a analisar a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, depois da queda do homem e da mulher, aquilo que é mais importante é a obediência. Aquilo que levou os homens de Deus, Abraão, Moisés, Josué, Davi, a ter uma vida de vitória, foi quando eles obedeceram. A obediência faz parte de nós e de todo o ser vivente. Todos aqueles que vivem, todo aquele que não é Deus, precisa obedecer. Por isso os Salmos falam dos anjos, não é, que obedecem ao Senhor, que cumprem as suas ordens. O próprio Jesus, que sendo Deus, mas como tinha uma parte humana também, já não era completamente Deus, embora fosse 100% de Deus, mas tinha uma parte humana, ele deu o exemplo da obediência. Hebreus 5:9 diz: e sendo ele consumado, veio a ser a causa da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. É necessário nós obedecermos. É necessário nós vivermos na dependência dele e saber que o caminho que ele tem para nós é o melhor para nós. Pode não parecer muito atrativo, mas é. Depende da forma como o irmão vê. A palavra de Deus diz que os planos de Deus são os melhores para nós. Amém. Sempre. E João diz que os seus mandamentos não são pesados. Basta nós orientarmos a nossa mente, o nosso coração para Ele, e nós vamos desfrutar da vida com a abundância que Ele tem para nós. Amém? A vida com a abundância que Ele tem para nós. E diz também em 1 Samuel 15:22, nós vemos este texto, que diz: porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à palavra do Senhor?
porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como a iniquidade e idolatria. Podes ir passando. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Nós vemos aqui a consequência terrível que aconteceu a Saul quando ele deixou de obedecer ao Senhor. O texto começa por referir que Deus não tem prazer em holocaustos e sacrifícios. Muitas vezes as pessoas, na sua religiosidade, elas tentam pagar o favor de Deus. Através de peregrinações, através de tantas outras coisas. Mas Deus não tem prazer nisso. Deus tem prazer numa vida de obediência. Deus tem prazer quando nós dizemos, eu quero ser mais como tu, no meu dia-a-dia. Eu quero ser mais como Jesus no meu dia-a-dia. Eu quero agir mais como Jesus no meu dia-a-dia. Então, o mais importante para conquistar o sucesso é a obediência. Amém? Falando sobre Josué, é colocado em nós um dilema. Quem nós queremos servir? Jesus ensinou que nós não podíamos servir a dois senhores. Certo? E aqui Josué 15, 24 diz, porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses que serviram os vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cujas terras habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué, ele determinou, eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. E este mesmo dilema se coloca nos lares que estão aqui representados. A quem queres servir? A quem queres servir? Quem é o teu Deus? Quem é o teu Deus? Qual é o teu maior foco? O teu maior foco é com certeza o teu Deus. O nosso maior foco tem que ser sempre Deus. Buscai em primeiro lugar o reino dos céus, o reino de Deus, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Quando eu coloco um maior foco em Deus, Deus vai acrescentar. Deus vai prosperar no teu curso. Deus vai prosperar no teu trabalho. Deus vai prosperar em tudo o que tu fizeres. Agora, se tu fizeres do teu Deus o curso, se tu fizeres do teu Deus um objetivo de vida, se tu fizeres do teu Deus até um amor romântico, não vai funcionar. Podes ficar até frustrado, porque tudo isso vai falhar, ou pode falhar. Nós precisamos de colocar o nosso foco em Deus. E Deus o coloca. A quem é que vocês querem servir? A quem vocês querem servir? Onde está o vosso foco principal? E Josué disse, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quantos podem dizer o mesmo nesta tarde? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E voltando ao livro dos Juízes, no capítulo 2, verso 13, e diz que eles deixaram ao Senhor e serviram a Baal e a Astarote. Eles serviram a outros deuses. Irmãos, eu tenho que dizer isto, que é uma verdade espiritual. Eu já disse, nós não podemos servir a dois senhores. Não há hipótese nenhuma. E na vida espiritual, nós não podemos ser neutros. Ou seja, nós agora, alguém aqui fazia uma declaração. Eu vou ser imparcial. Eu não vou servir nem a Deus, nem ao diabo. Eu quero estar completamente vazio. Eu quero vos dizer que isso não é possível. A partir do momento que nós dizemos assim, olha, eu não quero Deus, nós estamos a dar lugar ao diabo. A partir do momento em que nós negamos Deus, nós estamos a dar lugar ao diabo. Então, irmãos, no mundo espiritual não há neutralidade.
nós precisamos de abraçar o nosso Deus, nós precisamos de abraçar o nosso Pai. E o grande insucesso acontece quando nós deixamos de servir a Deus. Nós vejam algo terrível que aconteceu lá no livro de Juízes. Nós podemos ler o versículo 14 e 15 do capítulo 2. Nós estamos a estudar este capítulo, não é? Que é como um resumo do livro de Juízes. Diz assim: por isso a ira do Senhor se acendeu contra Israel e os entregou na mão dos espoliadores e os despojaram e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor e não puderam mais resistir diante dos seus inimigos. Por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles para o mal, como o Senhor tinha falado e como o Senhor lhes tinha jurado, e estavam em grande aflição. O povo optou por não servir a Deus. E isso é uma grande tragédia. Não servir a Deus é uma grande tragédia. E o povo optou por não servir a Deus. Geralmente, quando as pessoas optam por não servir a Deus, acontece como aconteceu com o povo de Israel. E era algo cíclico, não é? Eles não saíam daquilo. Eles pecavam contra o Senhor, eles esqueciam-se da lei do Senhor, vinha a tragédia sobre a sua vida, coisas negativas aconteciam, eles estavam lá no fundo do poço, a única solução que eles tinham era pedir perdão ao Senhor. A única solução que eles tinham era arrepender-se, era chorar aos pés de Deus. E o Deus, como é um Deus de amor, dava uma nova oportunidade para eles. Mais uma vez, eles tinham uma nova oportunidade. E depois ficavam bem na vida. Era prosperidade atrás de prosperidade. Tornavam a cair. Vinha outra vez a tragédia sobre a sua vida. Vinha outra vez o choro, vinha outra vez o pranto, vinha outra vez o lamento, vinha outra vez uma vida terrível. Eles caíram e novamente Deus dava uma segunda oportunidade, uma terceira, uma quarta. Apesar de todos os insucessos, Deus sempre dá uma nova oportunidade. Amém? Todos estamos cientes disso? Deus é o Deus das oportunidades. Deus é o Deus que tem uma nova oportunidade para a sua vida. Talvez possas dizer, mas eu cometi tanto pecado, eu fiz tanta asneira. Apesar das asneiras que fizeste, Deus continua a dar-te uma oportunidade. Olha, um dos piores reis de Israel, Manassés, veja o declínio de Israel. Manassés, ele dedicou-se à feitiçaria. Diz a palavra de Deus que ele queimou um filho em holocausto. Ele queimou o seu próprio filho. Ele fez coisas terríveis, terríveis, terríveis. Nós podem ler lá no segundo livro de Crónicas a história dele. Mas diz a palavra de Deus que ele humilhou-se diante do Senhor. Quando ele viu que já não tinha hipótese, depois os seus adversários o colocaram numa prisão, num buraco fundo, e aí ele, quando não tinha mais hipótese, lá no segundo livro de Crónicas 33, 12 diz: e ele, angustiado, orou de veras ao Senhor, seu Deus, e humilhou-se muito perante o Deus dos seus pais. E diz o versículo 13: e fez-lhe a oração. Deus se aplacou para com ele e ouviu a sua súplica e tornou a trazê-lo a Jerusalém ao seu reino. Então conheceu Manassés que o Senhor era Deus. Deus é bom. Deus, em sua bondade, Ele sempre dá uma nova oportunidade. Sempre dá uma nova oportunidade. Então Manassés fez tudo contrário àquilo que Deus disse para fazer. Mas quando Manassés, ele se humilhou diante do Senhor, o Senhor lhe trouxe perdão. O rei Davi, que era um homem segundo o coração de Deus,
ele também adulterou. Cometeu até um homicídio. Como é que fica um homem destes, não é? Um rei, um exemplo da nação, perante a nação e perante Deus? Ele não conseguia viver com aquilo. Davi, ele chorava diante do Senhor. Senhor, torna a dar-me a alegria da tua salvação. Porque ele reconhecia que o melhor da vida é a salvação do Senhor. É o Espírito Santo a habitar em nós. Ele sabia que o melhor da vida. Deus não é um Deus mau. Ele perdoou Davi. Ele restaurou. Ele é Deus acima de todos. Ele é o Deus de milagres. Ele determina todas as coisas. Não é? Ezequias, ele estava ali a morrer. O seu tempo estava a terminar. Mas Ezequias orou ao Senhor. Deus muda mediante o nosso coração. Deus não muda, não é? Mas ele ouve as orações e mediante a nossa oração as coisas acontecem de forma diferente. Diz que Deus lhe deu mais 15 anos de vida. Deus deu-lhe mais 15 anos de vida. Deus usou Isaías para ir ter com ele. Olha, não fiques triste, tu vais ter mais 15 anos de vida. Deus é Deus. Deus é fiel. E a maior oportunidade nós vivemos nos dias de hoje foi dada por Jesus. E Jesus Cristo, como homem, diz a palavra de Deus que ele foi obediente, lá em Filipenses, foi obediente, obediente até à morte e morte de cruz. E exatamente, irmãos, por causa disto, Deus levantou juízes, os juízes não conseguiram fazer nada pelo povo. O povo continua naquele ciclo, continua naquele ciclo. Eu peco, eu arrependo-me, eu tenho uma vida com abundância, eu peco, eu arrependo-me, eu caio em tragédia, eu tenho uma vida com abundância que Deus restaura e não saía daquele ciclo. Não é? E os juízes estavam ali a bater, e também havia maus juízes. Não, isto tem que parar. Alguém tem que pagar o preço por nós, porque nós não somos capazes. E Jesus Cristo, Ele pagou o preço por nós. Eu não sei se estão bem cientes daquilo que Jesus fez por nós. Nós devíamos estar extintos, nós devíamos estar mortos, mas Jesus disse, eu amo aquele povo, eu quero que eles experimentem a presença de Deus, eu quero que eles experimentem uma vida com abundância, eu quero que eles experimentem a vida com abundância aqui na terra e no céu de uma forma tremenda. Mas nós, graças a Deus, podemos experimentar o céu aqui na terra, quando nós damos lugar a Jesus. Amém? Então, apesar de todos os insucessos, Deus continua a dar uma nova oportunidade. Amém? Ele é fiel. Nós podemos confiar no Senhor. Em Romanos 15, 18, nós podemos ler este texto também. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Em Jesus, nós temos a vida com abundância. Irmãos, o que aconteceu com os nossos primeiros pais foi algo muito grave para a humanidade. Nós saímos de uma pandemia, o coronavírus. Muitas pessoas diziam que era o pior vírus da história, mas o pior vírus da história chama-se pecado. E já tem tratamento há muito tempo. É o sangue de Jesus. O sangue que Jesus verteu por nós nos purifica de todo o pecado. Agora nós já não pertencemos a nós mesmos, agora nós pertencemos a Deus. E se está aqui alguém que não pertence a Deus, que não tem esta convicção, entregue toda a sua vida ao Senhor. E Ele fará maravilhas na sua vida. Ele fará viver uma vida com a abundância que Ele prometeu. Então, irmãos, estamos a falar de ser bem-sucedidos. Nós somos bem-sucedidos quando vivemos experiências com Deus. Quando vivemos experiências com Deus. Em Juízes 2,7 diz, e serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram depois de Josué, e viram toda aquela grande obra do Senhor que fizera em Israel. Irmãos, a geração de Josué, que é a geração antes de Juízes,
era uma geração que servia ao Senhor. Era uma geração que tinha os seus combates, tinha as suas lutas. Quem é que não tem as suas lutas? Quem é que não passa muitas vezes pelo vale? Quem é que não tem desafios? Quem é que não passa por dilemas? Não é? Mas Josué sempre era aquele homem que diz, olha, esforça-te, vai em frente, o Senhor é contigo, tem bom ânimo, não me mandei eu, avança. Não é? E esta era a geração que não se esquecia do Senhor, que não se esquecia dos feitos do Senhor. A geração de juízes esqueceu o Senhor, adorou outros deuses. Irmãos, nós precisamos de reconhecer que o melhor lugar do mundo é o lugar da vontade de Deus, é o lugar em que nós servimos a Deus com alegria. O Salmo 100 diz, servi ao Senhor com alegria e entrai diante dele com um canto. Quando nós cantamos, nós demonstramos a nossa alegria pelo Senhor. Romanos 12:11 diz, não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos, servindo ao Senhor. Amém? Deus quer levantar uma geração que o serve de todo o seu coração. Que serve ao Senhor de todo o seu coração. Sem constrangimentos. Deus quer levantar uma geração que tem experiência com Deus. Porque, irmãos, deixem-me dizer, as experiências com Deus nos trazem fidelidade. A experiência com Deus faz com que nós sejamos fiéis. Quantos querem ter experiências com Deus? Quantos querem ser fiéis ao Senhor? Diz ao Senhor, Senhor, eu quero ser fiel a Ti, Senhor. Eu quero ser fiel a Ti. A palavra de Deus diz lá em Apocalipse 2:10, ser fiel até à morte e dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel até à morte. Não sabemos quando vamos partir. Não sabemos quando o Senhor nos vai chamar. Mas sabemos que se formos fiéis, nós vamos nos encontrar com Ele e vamos viver com Ele para toda a eternidade. Então as circunstâncias que nós passamos aqui não são para comparar aquilo que Deus prometeu. Que nós possamos dizer como Paulo, eu sei passar por qualquer situação. Eu aprendi a passar por qualquer situação. Eu aprendi a contentar-me. Porquê? Porque a minha alegria não está nas coisas desta vida. É bom ter objetivos, é bom ter alvo, é bom nós nos esforçarmos, mas a minha maior alegria não está nas coisas desta vida. As coisas desta vida são meros deuses, ou então são instrumentos para nós levarmos Deus a outras pessoas. Deus está-te a dar a oportunidade de tirares um curso, Deus está-te a dar a oportunidade de estares com outras pessoas para tu passares a outras gerações acerca do amor de Deus. Deus tem-te trazido para este país porque Ele tem um projeto para a tua vida. É um projeto financeiro, eu vim aqui ganhar muito dinheiro. Esquece isso. Deus tem muito mais que isso. Deus tem muito mais que isso. Deus tem um plano para a tua vida. Deus quer mudar a tua vida. Nós precisamos mudar o nosso chip. Às vezes o nosso Deus é o dinheiro. Investimos toda a nossa vida por causa de dinheiro, mas a Bíblia diz que nós não podemos amar a Deus e a Mamon. Sabem quem é Mamon? É o Deus do dinheiro. O dinheiro é apenas um instrumento para nós levarmos pessoas a Jesus, para nós abençoarmos pessoas. Nós não somos escravos do dinheiro, mas o dinheiro pode ser nosso escravo, pode ser nosso servo, para abençoar outras vidas. Amém, irmãos? Então que nós possamos viver confiantes no Senhor. Em João 15, 7 e 8. Quero que vocês tenham atenção neste texto. Diz assim, se vós estiverdes em mim, Jesus está a falar para ti, se vocês estiverem em Jesus, quantos aqui consideram que estão em Jesus? Quantos aqui consideram que são os galhos da videira verdadeira, não é os ramos? A seiva de Jesus passa pelo teu interior. A seiva de Jesus. E a palavra de Deus diz, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, aprendemos com Jesus?
Já lemos o Sermão da Montanha? Já aprendemos com Jesus? Ou nós continuamos a ser teimosos e a fazer a nossa vontade? E a dar lugar à ira, e a dar lugar ao rancor, e a querer fazer as coisas à nossa maneira. Mas aquilo que a Bíblia diz é: se vós estiverem em mim, e se as vossas palavras, as minhas palavras estiverem em vós. Irmãos, isto é muito sério. Porque isto é verdade, irmãos. Porque isto vai mudar as nossas motivações. Porque muitas vezes nós não recebemos porque não sabemos pedir. Mas se nós tivermos a mente de Cristo, se nós procurarmos ter a mente de Cristo, nós podemos pedir tudo aquilo que quisermos, porque algo poderoso está na nossa vida e nós vamos receber. Não sou eu que digo, é a palavra de Deus. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Porque se Ele está em nós, nós também não vamos pedir nada de forma egoísta. O problema é que as pessoas, por vezes, pedem, mas as palavras de Deus não estão na sua vida. Pedem, mas esquecem-se que Jesus é Senhor. Mas eles querem que Jesus seja assim uma espécie de servo. O gênio da lâmpada. Está aqui à minha disposição, eu vivo a vida da maneira que eu quero, mas depois estalo aos dedos, vem Jesus, faz o que eu quero. Não é assim. A palavra de Deus tem que estar em nós. E quando a palavra de Deus está em nós, tudo na nossa vida muda. Talvez nós não vamos pedir de uma forma egoísta. Nós vamos pedir de uma forma diferente. Deus tem o melhor para nós. Nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Então, irmãos, encontramos aqui uma barreira entre a geração de Josué, que foi uma geração que conquistou, que venceu, e a geração de juízes, que decidiu desobedecer ao Senhor e viver a vida de qualquer maneira. E viver a vida conforme a sua vontade. Mas eu lanço este desafio. Quantos querem ser a geração de Josué? Quantos querem ser a geração de Josué? Aquela geração que confia no Senhor. Aquela geração que crê no Senhor. A Bíblia diz: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Crê no Senhor Jesus Cristo. Então, quando nós cremos em Deus, quando nós cremos em Jesus, tudo na nossa vida muda. As nossas motivações mudam. Tudo na nossa vida muda. Nesta hora eu vou convidar a ficarmos de pé.